Olá, povo de Deus, quinta-feira da 23ª semana do Tempo Comum, 10 de setembro de 2020. A nossa reflexão bíblica de hoje será a partir de 1 Coríntios 8, de 2 a 7, de 11 a 13 e de Lucas 6, de 27 a 38. Nosso texto de hoje começa com uma frase lapidar de Paulo: o conhecimento incha, mas o amor é que constrói. Paulo diz isso frente a mais uma questão posta pela comunidade de Corinto: pode-se ou não comer carne oferecida aos ídolos? Corinto tinha muitos templos para variadas divindades. Nos seus cultos, os animais oferecidos tinham uma parte da carne queimada em sacrifício, outra parte os próprios participantes do culto consumiam e outra parte ia para os mercados, para o comércio. Esta era a questão. Pode-se ou não, então, comer dessa carne? Na comunidade havia gente que se julgava mais conhecedora das ciências que outras, classificada no texto por fortes e fracos. Os fortes diziam que não tinha nada de mais consumir tal carne. Os fracos, bastante escrupulosos, repudiavam essa atitude. Paulo também entende que se pode comer dessa carne, uma vez que para os cristãos esses ídolos não são nada. Porém, ele pondera que se esse costume escandaliza os fracos, por que os fortes não fazem, por caridade, um sacrifício de não comer tal carne? Vejam que o critério de Paulo é a caridade no relacionamento. Por isso ele diz que a ciência ou o conhecimento incha, mas a caridade ou o amor constrói. Portanto, Paulo se desvia da armação que a questão apresenta, pois para ele não se trata de poder comer ou não tal carne, e sim de respeito à consciência do irmão mais fraco. E Paulo pedagogicamente apresenta duas verdades fundamentais para a fé cristã. Primeiro, é necessário dizer um não à idolatria, pois um só é o Deus de onde tudo vem e um só é o Senhor Jesus Cristo para onde todos caminhamos. A outra verdade é que no relacionamento entre os cristãos, só o amor constrói. A ciência não é suficiente para o conhecimento da verdade, mas o amor sim. Lucas 6, de 27 a 38. Depois daquela série de bem-aventuranças e mal-aventuranças, Lucas ressalta que uma lista de comportamentos que poderão servir para distinguir os cristãos dos demais seres humanos que em Cristo não creem. E com esses ensinamentos, Jesus se distanciava de todos os rabinos e mestres da lei, pois eles seguiam a velha ordem da reciprocidade nos relacionamentos. E Jesus mostra que esse modo de agir é próprio de pagãos e pecadores. Os cristãos foram chamados para fazer a diferença. Daí sua palavra aos discípulos: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, abençoai os que vos amaldiçoam, rezai pelos que vos caluniam. Se hoje ainda soa muito estranho falar em amor aos inimigos e esse comportamento todo, naquele tempo era um verdadeiro absurdo. E Jesus repete a máxima de ouro no relacionamento humano: assim como desejais que os outros vos tratem, tratai-os do mesmo modo. A medida que usardes com os outros será usada convosco. E dentro do ensinamento radical de Jesus ainda temos: sede misericordiosos como o vosso Pai é misericordioso. O exegeta basco José Antônio Pagola, comentando essa narrativa de Lucas, nos faz uma provocação: amai vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam. O que podemos nós fazer diante dessas palavras de Jesus? Suprimi-las do Evangelho? Apagá-las do fundo de nossa consciência? Deixá-las para dias melhores?
Quando Jesus fala do amor ao inimigo, não está pensando num sentimento de afeto e carinho para com ele, mas numa atitude humana de interesse positivo para o seu bem. Jesus pensa que a pessoa é humana quando o amor está na base de toda a sua atuação. E nem sequer a relação com os inimigos deve ser uma exceção. Quem é humano até o fim respeita a dignidade do inimigo, por mais desfigurada que possa apresentar-se a nós. Não adota diante dele uma postura excludente de maldição, mas uma atitude de bendição. Há situações em que esse amor ao inimigo parece impossível. Estamos demasiadamente feridos para poder perdoar. Precisamos de um tempo para recuperar a paz. É o momento de lembrar que também nós vivemos da paciência e do perdão de Deus. O primeiro passo para vivermos o perdão é abrir mão de qualquer sentimento de vingança. Quando somos ofendidos, movidos pelo instinto, brota em nós um desejo de ir à forra, dar o troco. Quando conseguimos frear essa reação primária, começamos o processo de perdão. Ressentimento alimentado causa danos imensos à nossa vida. Há inclusive quem relacione uma série de enfermidades que começam por aí, por sentimentos de mágoa, de vingança, ressentimentos guardados. Perdoar pode exigir tempo, mas é bom estarmos sempre prontos para desencadearmos o processo de perdão. Como somos seres de relação, muitas vezes faz bem partilhar com alguém os sentimentos que estamos sofrendo. Ainda é de suma importância percebermos que perdão não é a mesma coisa que esquecimento. Perdoar é, mesmo se lembrando da ofensa sofrida, ter a capacidade de reatar laços que poderiam ter se rompido. Essa história de botar uma pedra em cima, no sentido de encerrar o assunto ou deixar algo de lado, nem sempre funciona. Uma mágoa profunda é capaz de rolar uma rocha. Ter capacidade de, mesmo lembrando-se bem do mal recebido, afugentar ressentimentos, portanto, é fundamental. Por fim, o perdão no sentido cristão tem sua fonte em Deus. Em Efésios 4, 31, 32, vemos: desapareça do meio de vós todo amargor e exaltação, toda ira e gritaria, ultrajes e toda espécie de maldade. Pelo contrário, sede bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-vos mutuamente, como Deus vos perdoou em Cristo. Exatamente isso. Perdoar porque se fez a experiência do perdão em Deus. Como disse Jesus na oração do Pai Nosso, perdoai-nos assim como nós perdoamos. Esse assim como é muito perigoso, pois imaginemos se Deus nos perdoasse apenas na mesma medida em que praticamos o perdão entre nós. Daí que a palavra bonita do trecho de hoje, sede misericordiosos como o Pai é misericordioso. Misericórdia é a junção de duas palavras do latim. Miseratio significa compaixão, mais cordis, coração. Assim pode-se entender literalmente misericórdia como coração compadecido. Então concluamos hoje com as palavras sábias de Dom Helder Câmara. Para libertar-te de ti mesmo, lança uma ponte para o outro lado do abismo que o teu egoísmo criou. Procura ver para além de ti mesmo. Procura escutar algum outro e, sobretudo, procure esforçar-te para amar a outros em vez de amar somente a ti. Um beijo no seu coração.